Boa tarde, gente. Desejo um feliz Dia dos Pais a todos os pais, né? Até os cristãos ou seguidores de outra religião, mas vamos lá. Eu gostaria de discutir um assunto que merece reflexão. É sobre o que disse Edir Macedo acerca de um pastor da igreja dele, a Universal do Reino de Deus, que cometeu suicídio. Muita gente viu o vídeo sobre Edir Macedo dizendo que não queria saber, que não iria chorar a morte da Bezerra. E essa atitude de Edir Macedo, para mim, ela foi um gatilho. Me lembrou da história do meu amigo que cometeu suicídio e de como muitas pessoas que são cristãs, que se dizem cristãs, elas mostram total falta de amor e de empatia diante dos casos de pessoas que cometem suicídio, né? Edir Macedo, nessa atitude dele, ele mostrou não ter amor, mostrou não ter compreensão. Eu tenho enfrentado muitos comentários de haters que ficam me dizendo no meu canal que quem cometeu suicídio não merece o perdão de Deus. Quem cometeu suicídio ofendeu a Deus e merece ir para o inferno. Eu me lembro assim que houve toda essa comoção com a morte de Preta Gil. E há uma senhora que ela faz uma faxina no mercadinho aqui no condomínio. E eu contei para ela, assim, o que foi que me fez começar a duvidar sobre o suicídio do meu amigo e a cabeleireira que disse que ele está no inferno. Aí ela disse, olha minha filha, se ele teve tempo de se arrepender, se ele chegou a pedir perdão a Deus enquanto estava morrendo, Deus com certeza perdoou. Mas aí vejamos bem, nós, seres humanos imperfeitos que somos, temos que ter empatia. Não temos? Nós temos que ter empatia. Temos que considerar o sofrimento de uma pessoa que chega ao ponto de fazer mal a si mesma, que chega ao ponto de se machucar por conta de um estado de extremo sofrimento. Você, que tem um mínimo de empatia por alguém que está sofrendo, experimentando um estado de extremo sofrimento mental, você considera que você precisa perdoar, que há o que perdoar na atitude de uma pessoa que está sofrendo tanto que chega ao ponto de atentar contra a própria vida? Olha, eu sei que eu estou batendo na mesma tecla, mas a gente tem que considerar isso. Temos que considerar. É porque no final, o quê? O fato de se arrepender é o que faz toda a diferença entre a pessoa ir para o céu ou para o inferno. Uma pessoa, digamos, como, não apenas como meu amigo, mas como outras pessoas que eu conheci, né? Pessoalmente ou não, que chegaram ao ponto de tirar a própria vida, como Flávio Migliaccio, não é? Kurt Cobain. Se eles não se arrependeram, merecem ir para o inferno. Porque no final, devido ao simples fato de que não tiveram tempo de se arrepender, é como se eles fossem piores do que o Canibal de Garanhuns, Suzane von Richthofen, não é? Suzane von Richthofen, Alexandre Nardoni, Guilherme de Pádua, Jeffrey Dahmer. É como se fossem piores do que uma mãe, um caso que causou grande comoção no Chile, que ela deixava os namorados abusarem sexualmente de sua filha, entregou a filha para um criminoso, né? Se envolveu com um criminoso, deixou o criminoso matar a filha e ajudou o criminoso a desmembrar a filha. Isso é revoltante, é chocante, né? Mas no final é como se uma pessoa que cometeu suicídio, porque ela não teve tempo de se arrepender, ela merece o inferno. Como se ela fosse pior do que, digamos, alguém que passou a vida
estuprando e matando crianças. Aí esse alguém se arrepende, já no corredor da morte, aceita Jesus, enquanto que um suicida, que talvez nunca tenha feito mal a uma barata, que nunca fez mal a uma barata, ele terá que ser julgado com muito rigor, devido ao simples fato de que desrespeitou o princípio de que só Deus pode tirar a nossa vida e não teve tempo de se arrepender enquanto estava nos seus momentos finais. No final é como se um suicida fosse pior do que uma pessoa que cometeu genocídio. E vamos considerar bem, veja, muitas pessoas que passaram por campos de concentração, elas sobreviveram a essas terríveis experiências que passaram lá, mas elas nunca se recuperaram plenamente. E aí, não sei dizer quantas, mas não foi um número medíocre de pessoas que cometeu suicídio após sobreviver às experiências de um campo de concentração. Então, se for por essa lógica cristã de que um suicida merece ir para o inferno, se for por essa lógica cristã, alguém que passou pelo campo de concentração e, digamos, não se recuperou das experiências sofridas, merece ir para o inferno. Merece ir para o inferno tanto quanto Hitler, tanto quanto os carrascos, tanto quanto todos os que estavam lá nos campos de concentração, obrigando os prisioneiros a fazer trabalhos forçados e conduzindo às câmaras de gás, né? Por essa lógica cristã, um suicida é merecedor dos piores infernos, ou seja, você passa por um campo de concentração, sobrevive, mas não aguenta, comete suicídio, aí você vai para o mesmo lugar que Hitler, o responsável por seu sofrimento. Se for por essa lógica cristã, considerando a história de Jó, Jó passou por experiências que poderiam muito bem levá-lo a não aguentar e cometer suicídio, né? Ele poderia ter cometido suicídio. Ele não cometeu, claro. Na lenda bíblica de Jó, ele não cometeu suicídio, mas se ele tivesse cometido suicídio, então, pela lógica desses cristãos que dizem que o livro de Jó é uma história de fé, pela lógica desses cristãos, Jó mereceria ir para o inferno por não ter aguentado o sofrimento que o próprio Deus permitiu que ele passasse. E é horrível ouvir assim da boca de muitos desses cristãos: ele está no inferno, o suicida não merece, o suicida, Deus não é babá da pessoa, para a pessoa, Deus não é babá da pessoa, Deus não tem nada a ver, porque suicídio foi uma escolha da pessoa. Suicídio é doença de pessoa que não confiou em Deus. Quer dizer, suicídio não é doença, né? É um ato final, perdão. Depressão é doença de quem não busca a Deus. E esse pastor da Universal, será que ele não buscou a Deus? O padre Marcelo Rossi, ele dizia que depressão era falta de inchada, até que ele mesmo teve depressão. O padre Fábio de Mello teve depressão e uma irmã dele cometeu suicídio. Será que ele se sente confortável com a ideia de que ela merece, com essa ideia, se alguém disser que ela merece estar no inferno porque ela desrespeitou? E um genocida, um serial killer, ele não desrespeitou muito mais o princípio de que só Deus deve tirar as nossas vidas? Hein? Não é? Aí generalizar, né? Deixar de considerar que cada caso é um caso.
como um imbecil que no meu canal ele disse que o suicida ele se sente deprimido porque em vez de se contentar com o que Deus dá para ele, fica pensando no que não tem. Vejam como uma pessoa dessas é superficial e desprovida de empatia, né? Superficial, desprovida de empatia e de amor ao próximo. Que amor cristão é esse? Assim, a pessoa fala, fulano tá no inferno. Assim, é como quem fala assim, parece até que tá gostando de poder dizer, fulano se lascou, né? Como quem ri da desgraça alheia. Onde está essa empatia? Onde está o amor cristão? Quem ama tem empatia, né? Aí é isso. Aí o suicida, se ele não teve tempo de pedir perdão a Deus, no final ele vai ser castigado como se ele fosse pior do que um serial killer. Simplesmente porque o serial killer teve chance de se arrepender. Que horror, não é? É o que e essa crente, assim, eu falando com ela sobre o padre que zombou da morte de Preta Gil, porque essa morte de Preta Gil rendeu muito por conta de tanto católico e evangélico falando que o câncer dela foi um castigo. Eu até soube de um caso de um menino nos Estados Unidos que ele desenvolveu um câncer ósseo. Eu até conversei sobre isso com Richard Fox. Esse menino desenvolveu um câncer ósseo, teve o braço amputado, mas infelizmente o câncer se espalhou. Os pais dele desistiram então de tentar quimioterapia, radioterapia e optaram pelos cuidados paliativos para que ele tivesse uma melhor qualidade de vida nos seus últimos tempos. E quando esse menino de 6 anos morreu devido ao câncer, a mãe disse: Deus precisava mais dele. Aí é como assim, eu dizendo a Richard Fox, a morte desse menino e de um menino de 2 anos que morreu de um tumor no cérebro contesta todos os argumentos das pessoas que dizem que Preta Gil desenvolveu câncer como punição divina. Com certeza esse menino de 6 anos não teve tempo de cometer nenhum pecado grave. Ele não pode ter zombado da desgraça de ninguém. Ele não seguia orixás. Não seguia orixás como o Preta Gil. E não fazia sexo anal, né? E isso também desmonta os argumentos da Teodiceia, né? Que tenta encontrar propósito no meio do nosso sofrimento. Olha, é mais justo admitir que tudo isso são coisas aleatórias do que achar que Deus pensou que fosse necessário um menino de 6 anos ter uma morte tão horrível para que esse menino fosse ficar com ele, já que Deus precisava dele junto dele. E assim, essa morte de Preta Gil, né, que tanta gente assim fica dizendo que foi um castigo, parece que a coitada da mulher não tem nem direito de descansar em paz. Aí eu fico pensando, a senhora evangélica aqui, né, a faxineira, ela me disse que Richard Fox me falou que não sabe como é que eu tive paciência de aguentar a conversa dela. Ela me disse que fazer por trás é uma abominação aos olhos do Senhor, né? Ser bissexual, porque Deus fez pra gente fazer o sexo na frente e não por trás. E porque assim, como ela seguia orixás, ela seguia demônios. Mas se formos considerar bem, vamos ver. Eu não era fã de Preta Gil. Me entristeci com a morte dela, como me entristeceria com a morte de qualquer ser humano, né? Não porque eu era fã. Não sei exatamente que tipo de pessoa ela era, mas até onde eu vi, ela tinha uma relação carinhosa com o pai, com a mãe e com a madrasta, né? Ela tinha uma relação carinhosa. Aí Preta Gil, que tinha uma relação carinhosa com o pai, ao que tudo indica, era uma boa mãe, terá que ser julgada com mais rigor
do que, digamos, Suzane von Richthofen, que planejou o assassinato dos pais. Terá que ser julgada com mais rigor do que Guilherme de Pádua, que matou Daniela Pérez com requintes de crueldade. Mas Guilherme de Pádua se arrependeu, não é? E como Preta Gil não teve tempo de se arrepender, de seguir os orixás, ser bissexual e fazer sexo anal, ela terá que ser julgada com todo o rigor, como se fosse pior do que Guilherme de Pádua, né? Quer dizer, simplesmente por gostar de sexo anal, ser bissexual e seguir os orixás, é como se ela fosse pior do que Guilherme de Pádua, não é? E muita gente disse que a morte dele foi um castigo de Deus, mas veja, foi uma morte rápida. Ataque cardíaco fulminante. Papum. Eu poderia falar ainda muitas outras coisas, mas não vou cansar mais vocês, né? Mas enfim, a gente tem assim que destrinchar esses assuntos, né? É como se uma pessoa, por gostar de práticas sexuais, digamos, consideradas fora dos padrões, por, digamos, um homem gostar de homem, aí porque as práticas sexuais de uma pessoa dizem respeito a quem? Se não a ela, só a ela. E eu estou deixando de lado pedofilia e estupro, que para mim são duas abominações. Pois, mas fazer por trás é uma abominação. Mas isso que a pessoa está fazendo, está ofendendo alguém? Está fazendo mal a alguém? Hein? Uma pessoa que tira a própria vida tem que ser julgada talvez com mais rigor do que uma pessoa que matou 30 pessoas com requintes de crueldade? Ou, quer dizer, um suicida, no final, ele é pior do que o canibal de Garanhuns, que causou dores inimagináveis a 3 famílias e vendeu empada recheada com carne humana? Vamos pensar bem, que falta de empatia é essa? Eu até estava pensando num texto que eu li no Recanto das Letras, que eu até comentei o texto, o escritor dizendo o que é que o cristianismo trouxe de bom. A ideia de que a gente merece sofrer. Nós merecemos sofrer porque todos nós nascemos pecadores. Todos nós já somos herdeiros do pecado original. Nós merecemos sofrer. E muitas vezes todo o sofrimento que existe, ele é causado por coisas aleatórias. Vamos ver. Você vai para uma escola, aí você é alvo de bullying. Bullying violento mesmo. Aí o que é que a religião pode lhe trazer de consolo? Vai dar a entender que você tem que passar por isso, né? Que isso está acontecendo na sua vida por um propósito, ou seja, Deus está impondo esse sofrimento a você. Ou então é um karma porque você foi ruim em outra vida. Mas essa história de karma, se analisarmos a própria história do Holocausto, não faz sentido. Quer dizer que tantas pessoas diferentes, entre elas crianças, pessoas com personalidades diferentes, tinham todas um karma tão ruim que fez que elas merecessem morrer nas câmaras de gás? Hein? Com que propósito Deus achou necessário que pessoas inocentes, pessoas que só pelo fato de serem judias, ciganas, homossexuais, testemunhas de Jeová, tivessem que passar pelos campos de concentração? Qual é o propósito disso? Eu estou fazendo este vídeo com um propósito, que é o propósito de fazer a gente refletir. Então, tenham todos um bom domingo e um ótimo Dia dos Pais.